Bom dia! Se é segunda-feira, eu tô andando com o Kiko e tá claro, é porque eu tô de folga. E não só eu estou de folga, como é o meu terceiro dia de folga. Então, assim, tô vindo de quase férias. Mas realmente esse final de semana pareceu férias, porque eu e o Fábio, a gente viajou, fomos por um cottage, que é uma programação bem canadense. O cottage é a casa do lago, só que aqui tem algumas cidadezinhas de lago que elas parecem cidades de praia. Então a gente foi para Sable Beach, que fica aqui no norte, né, de Ontário, ao norte de Toronto. E foi muito legal. A gente foi com uns amigos, foi muito legal. E que a gente fez um PR party, porque não só a gente, mas outros casais de amigos também receberam PR. Então tá todo mundo celebrando aí nessa mesma época essa conquista. Mais uma segunda-feira iniciando a semana de folga depois de viagem, significa muita coisa para fazer, para organizar, para começar aí a semana de trabalho com, né, tudo encaminhado. E aí eu vou gravar talvez esse vlog de hoje, mostrando um pouquinho da rotina e conversando sobre algumas coisas, né? E uma delas é o que eu gosto, ou o que eu tô gostando, né, dessa minha função como sous-chefe. Um tempo atrás, trabalhando lá na central, né, da empresa, que eu já falei que a empresa ela tem unidades, né, diferentes unidades aqui em Toronto, e eu trabalhando na central com as donas, a chefe, né, a head chef, ela me perguntou o que eu gosto, né, da área. E aí eu respondi para ela que o que eu acho interessante no trabalho de cozinha é você cuidar de pessoas e do processo. E o que isso significa? Porque quando você fala assim, você é cozinheira, você é chefe de cozinha, todo mundo imagina, né, que você está nessa área porque você gosta de cozinhar. De fato, você tem que gostar de cozinhar, você tem que gostar de ficar na cozinha. Mas, a não ser por restaurantes específicos, depois que você, e eu já falei isso várias vezes aqui, depois que você pega o cardápio, você já sabe fazer as técnicas que você vai precisar utilizar, o trabalho na cozinha se torna repetitivo. Então não é todo dia que você está fazendo coisas ultra diferentes. Na verdade, você vai fazer a mesma coisa sempre, até uma mudança, né, do menu acontecer. E então tem aquela fase que você está aprendendo, que é muito legal, porque você está aprendendo coisas novas, mas depois o que pode tornar o trabalho na cozinha melhor é quando você tem a liderança olhando para as pessoas, né, que trabalham dentro da cozinha e para o processo. E eu vou explicar o que é isso. É muito comum, quando eu até gravei o vídeo sobre os perfis, né, das pessoas que trabalham em cozinha, muito comum você, obviamente, lidar com pessoas que não gostariam de estar trabalhando na cozinha, mas estão por motivos que eu já listei no outro vídeo. E é muito comum o turnover, ou seja, as pessoas começam a trabalhar e saem depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, na temporada de verão, enfim. E ficam nessa, né, nessa mudança de pessoas e nunca você forma uma equipe. E eu acho que muito se deve a ver porque as pessoas pensam na comida, pensam, né, em lucrar dentro do restaurante, mas às vezes falta um pouco essa questão de você olhar para as pessoas com trabalho. Então você criar um ambiente de trabalho legal, né, que as pessoas queiram ficar e se sintam motivadas, se sintam estimuladas e apreciadas pelo trabalho que ela faz, já que é um trabalho bem complicado. E é isso que eu estou gostando de fazer, de formar equipe. Então, quando, né, me sugeriram, né, ou me promoveram, uma das coisas que eu coloquei, eu só aceito se vocês mantiverem a cozinheira tal, e ela foi promovida, então ela é minha junior sous-chef,
E aí ao longo do tempo, né, eu peguei, ó, essa pessoa aqui eu quero que ela fique. E hoje ela está, né, migrando para... trabalhava na central, ela está migrando lá para nossa unidade, que ela foi minha estagiária, eu que a treinei, e ela gosta de trabalhar no restaurante, já estava de saco cheio do trabalho lá da central, então ela também está vindo para a equipe. Um outro garoto com experiência zero de cozinha, eu treinei, ele gostou e ele quis ficar, e aí eu falei, ó, vamos, e conseguimos um contrato full time para ele. Enfim, você olhar para as pessoas, né, e você começar a formar uma equipe, não simplesmente um par de mãos que você precisa no dia a dia. Eu sou responsável pelo schedule, né, pela agenda, por escalar as pessoas, e é uma função que eu estou percebendo que parece muito de um treinador de esporte, porque como o trabalho na cozinha ele é muito cansativo, né, um trabalho físico, eu tenho que analisar aí quem consegue render. Então tem gente que consegue render muito bem se trabalhar vários dias seguidos. Eu trabalho 5 dias seguidos. Tem gente que precisa de um break dentro, então trabalha 2 dias, descansa e depois 3 dias. E começar a entender o perfil de cada um. E assim, eu tirei esses 3 dias, porque obviamente eu tenho o controle do schedule, então eu consegui fazer isso por mim, mas fiz isso por todos da equipe. Então a minha cozinheira, ela passou agora quase uma semana em Montreal. A minha junior sous chef vai se mudar. Eu dei 3 dias para ela fazer a mudança, para ela se organizar e tudo mais. O meu cozinheiro está indo, né, para Cancún no final do mês, então também vou dar uma semana para ele. Então esse componente, né, de formar equipe e entender que as pessoas querem ter uma vida e merecem ter uma vida, poder descansar, poder aproveitar, tá sendo muito gratificante entender que eu estou conseguindo formar uma equipe. E eu falei isso para gerente geral, eu acho que é a primeira vez desde que eu estou, né, lá, que de fato nós temos uma equipe na nossa unidade. Então isso está sendo muito legal. Em relação a processos, facilitar o processo, é a parte de organização. Eu já falei também que o trabalho, né, na cozinha como sous-chefe é muito mais uma questão de como se você fosse um diretor de fábrica, né, de produção. Então você olhar o que precisa ser feito, né, e fazer com que tenha uma linha de produção para que o trabalho, você não seja todos os dias, você tem que estar preparando todas as coisas ao mesmo tempo. Então entender que tem coisas que você pode preparar, que elas vão durar uma semana na geladeira, por exemplo, não vão estragar, porque a gente está falando de produtos perecíveis. E aí você pega aquele dia e faz o que você precisa para aquela semana. Então essa questão é o que eu também gosto muito de fazer e que está ficando legal colocar em prática para ter uma cozinha mais organizada. Porque às vezes parece, né, que o trabalho em restaurante tem que ser sempre caótico. E isso não é verdade. Ele realmente, ele muda, ele é dinâmico, mas caótico para mim é porque você não sabe organizar as coisas. Então o que eu estou trabalhando é na questão de organização para que a gente tenha dias, apesar de às vezes dias com volume muito grande, né, de trabalho, mas de uma forma que você não está estressando porque você não está organizado. Enfim, então dando aquela voltinha com o Kikin. Hoje tem que fazer algumas coisas meio que burocráticas, né? No último vídeo eu falei das mudanças que você precisa fazer quando você sai o PR. Uma das coisas que hoje eu tenho que entrar em contato com os meus bancos para mudar, né, a minha documentação. Então aquele negócio de você ligar e ficar esperando, coisas bem interessantes. Hoje eu vou levar Kikinho no pet shop. O que eu já coloquei aqui, né, que na maioria das vezes aqui você do it yourself, você faz, e eu dou o banho dele, eu que faço a tosa dele,
desde que chegou a pandemia. Eu acabei assumindo isso porque os pet shops fecharam e também porque as coisas aqui são mais caras, mas já estamos num momento que a vida é tão corrida, porque você faz tudo, que eu tô precisando aí ver, né, a viabilidade de você terceirizar algumas coisas. Então eu tô indo conhecer um pet shop aqui mais próximo de casa para ver, botar ele pro banho e fazer uma tosa para acertar todas as cagadas que eu fiz no pelo dele, para deixar agora crescer pro inverno, né, que a gente já começou o outono, já começou a esfriar. Então hoje eu vou aí, foi recomendação de uma vizinha minha, vamos conhecer aí esse pet shop. Como eu falei, fui deixar o Kikinho num pet shop para um banho e tosa. Para quem tem curiosidade, ficou em $96. Então é aquela coisa que quando você chega aqui, e também pela cultura, né? Você aprende a ter que fazer as coisas para economizar, e porque é possível também fazer em casa. Eu já mostrei que no meu prédio tem um dog wash, mas com a nova rotina no trabalho e o tempo de folga ser tão escasso, porque você, quando tá em casa, você precisa fazer as coisas da casa, você começa a botar aí na balança, né, aonde que você vai precisar terceirizar algumas coisas. Mas eu não digo que eu vou trazer o Kiko toda semana como era no Brasil, porque obviamente é um custo, né? É alto. Só o banho eu não sei quanto é, porque dessa vez eu precisava que ele fizesse a tosa também. Mas, mais uma vez, as pessoas aqui recebem um salário digno pelo que elas fazem, e como a diferença salarial não é muito grande, então não é uma coisa que ela é acessível, mas não para ser aí como um luxo, né, de rotina, na rotina você sempre poder fazer isso. Para se ter uma ideia, $96 aí, para quem ganha salário mínimo, é mais ou menos um dia de trabalho, para você entender a relação de poder de compra. Então, se você trabalhar aí com salário mínimo, um dia de trabalho, você paga, né, o banho e tosa. Mas aí você vê o quanto que ela vai estar ganhando. Ela falou que, como é a primeira vez, deve demorar 2-3 horas. Isso que é diferente, porque em todos os outros lugares que eu também já coloquei ele, demorou esse tempo todo. E aí ela vai ganhar, né, o que alguém com salário mínimo ganharia num dia de 8 horas de trabalho, ela vai estar recebendo aí em 2-3 horas de trabalho dela. Conversando com um casal de amigos nossos, a minha amiga, ela foi fazer unha acrigel, até com uma brasileira aqui. Ela não falou o nome, então eu não sei. Que a manicure, né, mora no condo dela, no prédio dela. Ela é arquiteta aqui, tá? Então a manicure mora no prédio dela. E a unha da mão com acrigel e tal, mais ou menos $50. E a manicure está tirando por mês por volta de $10 mil. Então, quando esses serviços, sim, você recebe muito bem por eles. E você, como consumidor, não é algo igual o que você teria no Brasil, mas sim, é acessível, você consegue fazer, mas não vai ser no mesmo ritmo, na mesma frequência que você faria no Brasil. Um dia desses estávamos num churrasco de brasileiros e conhecemos aí
um brasileiro que era professor de educação física no Brasil, mas sempre gostou e teve o sonho de ser caminhoneiro. E ele é caminhoneiro aqui. E hoje ele já está abrindo a empresa dele. E caminhoneiro ganha muito bem aqui. Então uma das coisas que eu acho sensacionais nesse processo todo de você mudar de país, mudar de cultura, vai ser a forma como você vai mudar a forma de pensar. E você vai começar a enxergar pessoas e enxergar profissões com outros olhos, tirando aquele estigma de status, né, nos status sociais, mas pela importância ou porque aquela pessoa detém um conhecimento ou uma habilidade que, se você, né, não tem para fazer sozinho, que você pague bem para esse serviço. Bom dia! Como dá para perceber, já estou em outro dia. 2 dias já se passaram. Estou saindo aqui para trabalhar no escuro. E agora é o Canadá de verdade. Percebe-se que o casaco... Hoje eu tô de colete, mas já começo a ficar com o look da touquinha. Agora de manhã tá 9 graus. E aí a gente já começa a entrar na fase aí escuro e frio do Canadá. E essa época, ela tem um desafio de você não se desesperar com o frio, porque dá vontade de você já pegar logo o seu casaco. Você acha, caramba, tá frio. Então no primeiro ano normalmente você já começa a se agasalhar mais pesado, né? Quando começa a cair as temperaturas. Mas aí com o passar, né, dos invernos aqui, você começa a ter que postergar essa questão de se realmente está frio, para você pegar o seu casaco mais pesado, porque sempre vai estar mais frio nos meses seguintes. Então, só olhando aqui para ver se o ônibus chega. E aí hoje eu adotei o uso desses coletes, que é interessante, porque ele protege aonde, né, normalmente você sente mais frio, que é a parte central do corpo. Mas hoje eu tô de manga comprida, mas poderia estar com manga curta. E aí ele faz aí um controle de temperatura bem. Então hoje de manhã agora 9 graus e hoje vai até uns 17. Então eu saio do trabalho, se tiver com ventinho, tem uma sensação que ainda tá frio. Então é legal, é uma forma legal de controlar aí e não sair já botando o seu casaco mais pesado. E obviamente a adaptação ao frio é uma das coisas, né, um dos desafios, mas com a roupa certa e com o tempo aqui, né, você vai tendo acesso a, não diria nem que roupa de inverno tem que ser caro, tem muitas opções com preço justo, né, preços bons, mas você vai aprendendo e você vai se conhecendo e cada ano você vai se adaptando melhor mesmo. Eu até falei que no verão, né, eu percebi que quando a gente mudou para esse apartamento, que ele tem ar-condicionado, a gente começou a usar cada vez mais temperaturas mais geladas dentro de casa, o que não era um hábito nosso, meio do meu marido, porque a gente nunca foi super ligado em ar-condicionado, mas o seu corpo já vai se acostumando com uma sensação de geladinho. Então, e agora, né, tipo, tá 9, mas não dá para se desesperar, porque a gente sabe que aí os próximos meses vai dropar bastante, então você vai se ajustando. Mas tem algumas pessoas que na rua que a gente, né, no ônibus eu vejo, ou porque acabaram de chegar aqui, ou porque realmente a pessoa, tá frio, vou botar casaco. Meu marido até percebe isso, o costume de usar casaco aqui é muito grande, e às vezes mesmo no verão o pessoal tá de moletom e tal, porque já se acostumou, já é o estilo da pessoa, independente do frio ou não. Mas é interessante que cada inverno que você vai passando, você vai se adaptando e você vai conhecendo um pouquinho. E a minha dica é: não desespere logo de cara. Eu acho, em relação
a adaptação, o que acabou acontecendo com a gente não foi tão programado assim, mas o que a gente chegou em março, e aí foi legal porque a gente pegou o finalzinho do inverno, que para nossa realidade do Brasil era muito frio, e aí a gente pega o verão, que é a melhor época do ano, assim, né, para você conhecer a cidade, para você andar pela cidade. E daí depois entramos no primeiro inverno. Muitas pessoas chegam agora, né, porque vários cursos só começam agora no intake de setembro. E aí você já chega final do verão, mas às vezes, dependendo da época que você chega, já começa a esfriar. E aí já encara logo o inverno de cara. E para quem não gosta, às vezes isso já pode ser assim, um baque muito grande. Então, para quem não gosta de frio de jeito nenhum, o ideal é você chegar aqui final do inverno para pegar o verão, para você gostar da cidade, gostar do país. Mas para quem gosta de inverno já vai curtir logo de cara, porque realmente o primeiro inverno, a primeira nevasca e tal, é muito bonito. Mas vamos ver. Bom, esperando aqui o ônibus. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. E até o próximo vídeo então. Beijo, tchau.